That's it, Brian? Yes. Bet you're looking for something new. Get up on the floor, dancing all night long. Get up on the floor, dancing till the break of dawn. Get up. Tratando primeiro sobre a arte cretense ou minoica. Todos prontos? Vamos começar. A arte egéia se associa às culturas que surgiram no Mar Egeu, antes do desenvolvimento da civilização grega. E isso aconteceu por volta de 3000 a.C. Nós vamos tratar basicamente das duas principais civilizações, a cretense ou minoica e, numa segunda aula, sobre a civilização micênica. A descoberta desses povos ocorreu em 1870 por meio de vestígios encontrados pelo pesquisador Heinrich Schliemann das cidades mencionadas nas obras de Homero. Em uma segunda etapa, em 1900, o arqueólogo inglês Sir Arthur Evans localizou o que restava do Palácio de Knossos, na ilha de Creta. Inclusive, o Evans ele recebe esse título de Sir dos ingleses por se dedicar uma vida inteira diante desses artefatos encontrados nessa cidade. Os estudos feitos por esses pesquisadores eles foram de extrema importância para que pudesse ser constituída o desenvolvimento dessa civilização. Eles descobriram que os cretenses contavam com uma desenvolvida marinha mercante, o que lhes permitia dominar o comércio no Mediterrâneo e fazer relações comerciais com diferentes povos, como os mesopotâmicos e os egípcios, já que eles eram um povo que dominava o mar. Também foi descoberto que existia grande desenvolvimento urbano, já com construções de pedra e tijolos, e que os prédios eles possuíam 2 pavimentos ou até mais. Através dos estudos das manifestações artísticas, foi possível também descobrir muita coisa sobre essa civilização, o quanto a arte foi importante para isso. As descobertas arqueológicas de Creta evidenciaram que a cultura egéia teve origem nessa ilha. A arte desenvolvida em muitas regiões do Mar Egeu e mesmo no continente era nitidamente influenciada pela arte cretense. Isso foi analisado através das ruínas da cidade de Creta. O estudo das ruínas do Palácio de Knossos revelou que sua construção data do 2º milênio antes de Cristo. Foi possível também fazer uma reconstituição de como teria sido esse palácio, como nós vemos na ilustração do slide. Após anos de estudo, foi possível estabelecer alguns detalhes de como seria o Palácio de Knossos. O primeiro detalhe é que ele não se parecia com o que se conhece como palácio. Tratava-se de um conjunto de mais de 1000 salas interligadas, utilizadas como ateliês por artesãos ou como lojas em que se comercializavam alimentos. Era uma imensa construção que servia de mercado central e de centro religioso e administrativo, mostrando assim que esses 3 poderes estavam unidos. A construção tem pelo menos 2 andares, mas acreditava-se que originalmente tivesse 3 ou 4. Nas paredes do palácio foram encontrados afrescos que dão indícios do espírito dinâmico do povo cretense. Além da arquitetura, merece destaque também a pintura produzida pelos povos cretenses. Observando essas imagens, nós podemos perceber que elas possuem efeitos dinâmicos e sugestões de movimento. Diferente de alguns povos que já foram estudados, como os egípcios, em que não apresenta esse tipo de movimentação através de traços e linhas curvas utilizados no desenho. Outro detalhe também é a utilização de cores vivas e contrastantes. Foram usados tons de vermelho, de azul e branco, e também de marrom e amarelo e verde. Analisando a segunda imagem, onde nós temos os golfinhos, também é possível entender a vivência dos cretenses com o mar, a familiaridade que eles tinham com o mar. Então, quando eles apresentam os golfinhos, eles estão mostrando as suas vivências. Então, a pintura cretense, que estava estampada nas paredes da cidade e no Palácio de Knossos, que foram encontrados tantos exemplares, ela dá indícios dessas características dos povos cretenses. Nessa imagem, nós podemos perceber uma espécie de ritual que existia na cultura cretense.
um ritual de adoração ao touro. Eles faziam uma atividade acrobática e a gente pode perceber aí que há um saltador, que esse saltador ele segura no chifre do touro, que executa com bastante violência, né, a cabeça para trás, jogando o saltador, fazendo com que ele execute a acrobacia. Isso é uma espécie de ritual, né, como já foi falado. Eles possuíam, então, assim, alguns afrescos que mostravam como essa civilização, ela trabalhava a questão religiosa através de, muitas vezes, o que parecia até um esporte, como a gente pode perceber aí nesse afresco que faz parte do Palácio de Knossos. Outra atividade artística desenvolvida pelos cretenses foi a ourivesaria. Os artistas possuíam grande domínio técnico. Uma das peças encontradas que ilustram essa atividade foram os copos de Bafió. Esse que vocês estão observando possui imagens de touro e outros elementos da natureza. Isso confirma a ideia de que essas peças eram usadas em atividades ritualísticas. Na escultura, podemos destacar as peças femininas, as estátuas femininas de pequenas proporções, que representavam deusas com serpentes, feitas de pedra roseta com detalhes de marfim e ouro. Provavelmente eram peças utilizadas em rituais sagrados ou como elementos de adoração. Próxima aula, daremos continuidade à arte das civilizações egéias, tratando sobre a arte micênica ou aqueia. Não, nunca nem vi. Qual é o teu nome?